Você também se ligou à igreja aqui em São Paulo, de alguma maneira? Ou esses grupos, né, que a igreja tinha? Te Não apoiou? cheguei a ligar. Inclusive, quando eu fui para o sindicato, assim, participar mais de perto assim, do sindicato, que eu ia, era associada aqui ao sindicato, tudo, mas não tinha nem, não participava assim de diretoria ou qualquer coisa. Então, aí nós começamos a participar. O Sindicato dos Jornalistas saiu da mão dos pelegos, como a gente fala, e o primeiro presidente eleito com a visão progressista tudo foi o Audálio Dantas. Aí depois do Davi, do Audálio, se eu não me engano, veio o Davi. Aí eu passei a frequentar mais o sindicato, que nós não íamos tanto. E o sindicato tomou uma forma, posições mais firmes, principalmente com a morte do Herzog, que foi durante a gestão do Audálio. E aí a gente teve uma aproximação um pouco com a igreja, porque foi um apoio muito forte naquele tempo e decidido do Dom Paulo Evaristo Arnes. E junto aquele, eu acho que você já conhece essa história, foi feito aquele ato ecumênico em que participaram o Rabino Sobel e o pastor era também Jaime Wright. Chaim Wright, que veio, ficou inclusive um tempo em São Paulo para a preparação do ato ecumênico de coisas e posteriormente, né? Então, eu comecei, o Davi me chamou para ir, se eu não ia ter eleição para a comissão de ética, se eu não queria ir participar entrar, dar meu nome para ser candidato. E a nossa comissão foi eleita. Então, aí com o tempo eu comecei a trabalhar, a tirar, a ampliar, não ficar assim, só jornalista. Porque por exemplo, quando um médico ou um dentista ele comete um ato que lesa, ele pega só a pessoa, praticamente. Claro que tem coisas que o engenheiro morre dezenas de pessoas, mas o médico, o dentista é o paciente que está sendo atendido ali por ele. No caso do jornalista, milhares de pessoas podem ser atingidas. Então a gente começou a convidar outras pessoas a participar, a fazer palestras junto conosco. Aí veio a igreja, cujo primeiro membro assim, a ser da comissão de ética foi o Dom Paulo. Aí depois veio o Monsenhor Beltrame. Aí, e desde esse tempo até o ano passado, essa nossa comissão de ética do Sindicato de Jornalistas teve um diferencial muito forte. Ele agregava e fazia parte também membros da sociedade civil. Então nós tínhamos a União Brasileira de Escritores, representando os escritores do Brasil. Nós tínhamos a OAB, através da sua comissão de ética, que fazia parte também. Nós tínhamos da igreja, né? Sempre o pessoal do Vicariato da Comunicação também fazia parte, até o ano passado, quando esse modelo foi, inclusive, criou um problema muito sério meu com o sindicato, porque eu fui contra essa questão de voltar, porque segundo a diretoria me informou, tinha sido uma decisão do nacional, tomada no encontro nacional, que só jornalistas podiam fazer parte da comissão de ética. Então eu me retirei e outras pessoas, né? O Funari, que representava a Comissão de Justiça e Paz, a OAB, que era o Lúcio França, o Rodrigo Cévalo, da UBE, que era o Fernando Jorge, representando os escritores. Então, tinha assim, vários segmentos representativos. E durante esses mais de 30 anos teve esse caráter.
Aí eu me aborreci, me afastei um pouquinho, mas estou no sindicato, estou trabalhando por eles também, principalmente agora com essa história aí da previdência, da aposentadoria, né? Então estou dando meu apoio firme. Mas fiquei um tanto chateada com isso, porque romperam com uma tradição de mais de 30 anos. Agora, nos anos 70, você continuou como jornalista das agências? Não, aí eu de agências, mas depois fiquei até mais ou menos, eu acredito, em 70, quando nasceu Catiuxa, 76, até um ano antes. Mas como eu tinha muito deslocamento, quando eu fiquei grávida, eu já tinha perdido 2 gravidezes anteriores. E aí o médico disse, olha, se você quiser levar até o fim, você precisa, pelo menos nos 3 primeiros meses, fazer repousar. Então eu deixei as agências, e fiquei em casa, descansando. E a gente tinha fundado uma agência nacional, que era a ABJ, Agência Brasileira de Jornalismo. Eu, o Fon e um outro companheiro, Delmar Lima Freire, a gente fazia, foi uma coisa muito interessante. A gente mandava para os jornais de outros estados e também aqui do Brasil, aqui de São Paulo, uma página, todos para os jornais de finais de semana, a gente mandava uma página feminina já pronta, diagramada, tal, com fotos, tudo. E tínhamos 2 matérias, uma ligada sempre a esporte e outra que a gente fazia uma análise política. Então teve muito sucesso isso nos anos 74, 75, até 76, que foi quando a Catiuxa nasceu, que tinha crescido muito a agência, porque a gente pegava bons nomes. Para você ter ideia, quando a gente pegava assim, um assunto, até o Lacerda escreveu para a gente, que já estava aí fazendo o meia-culpa, né? Em relação aos governos militares, que apoiou o golpe e que depois foi inclusive cassado. Então fez o meia-culpa aí política através das páginas da ABJ. E nessa época... Aí eu fiquei uns 4, 5 meses sem trabalhar em casa, fazendo aquele repouso também. Aí quando eu voltei, aquela preocupação, aí eu fui chamada para assessorar o Itaú. Engraçado, né? E fui assessorar e fiquei, eu acho que uns 8, 9 anos lá no Itaú, aí saí de lá para assessorar os Sem Terra. Antes da gente falar então do MST, nessa época aí, 73, 74, 75, a LN já estava... Né, já estava se desfazendo e tal. Vocês tinham uma preocupação, aí não estou falando do teu grupo ali, né? Do que fazer a partir dali, já que a organização estava... Olha, eu pelo que eu sei, não sei se é correto isso. Eu acho que não houve assim, a coisa foi, por exemplo, tem companheiros hoje, um ano atrás, mais ou menos, no lançamento do livro da mulher, do companheiro que é carioca, do Rio, ele disse, para mim a LN nunca acabou, porque nunca fizemos um congresso, uma reunião grande de encerramento, encerrarmos nossas atividades. Então, para mim, a LN nunca acabou.